Glória a Deus. Queridos, hoje Deus tem algo precioso para você. Inclina os teus ouvidos, atenta para essa mensagem que está vindo do coração de Deus ao teu coração. Hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito da graça, como usufruir dessa graça e viver de acordo com o potencial que ela nos traz. Então, atenta, considera, pratica, vive essas verdades. No nome de Jesus, e tu terás uma vida de sucesso sobre a terra, em nome de Jesus. Pai amado, nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é a nossa fonte. Aleluia. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que somos feituras Tuas, Senhor. Pai amado, no nome de Jesus, vem de encontro, Pai amado, aos nossos corações esta noite, Senhor. Pai amado, nos instrui, nos ensina, Pai, nos educa, Senhor, no nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, flui no nosso meio, flui no nosso meio, Santo Espírito. Oh Espírito Santo, Senhor, nós te apresentamos, Pai, a vida do amigo do Júnior, Senhor. Pai amado, o Senhor é o Consolador. Paizinho, consola essa família, Pai. Senhor, consola esse pai, consola esta mãe, Pai. Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai amado, em concordância, Pai. Toma esta família nas Tuas mãos. No nome de Jesus, só o Senhor, Pai. Só o Senhor, Pai amado, para consolá-los, Pai. Oh, aleluia. Opera, Senhor, nos seus corações. Pai amado, dá uma experiência sobrenatural para eles, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai. Traz refrigério, Senhor, para esse homem, para esta mulher, Pai amado. Oh, aleluia. Paizinho, nós confiamos em Ti. Nós confiamos na Tua graça. Nós nos apoiamos, Pai amado, na Tua graça, Senhor. Nós dependemos totalmente de Ti. Obrigado, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem nos guardado. O Senhor tem guardado, Pai amado, as nossas famílias. O Senhor tem guardado, Senhor, os nossos filhos, os nossos lares, Pai. Senhor, obrigado, Pai, porque nós podemos abrir a nossa boca, Senhor, reconhecendo que o Senhor é o nosso Pai, e que nós somos os Teus filhos, Pai. E nós podemos falar com ousadia que Satanás não tem nada em nossas vidas, Pai. Ele não tem legalidade, ele não tem brecha nenhuma, Senhor. Senhor, por isso podemos andar, Pai amado, de forma ousada, Senhor, na Tua presença, de forma intrépida, Senhor, neste mundo, Pai. Oh, aleluia. Senhor, nós queremos entrar, Pai amado, no centro daquilo que o Senhor preparou para as nossas vidas. Pai amado, nós não queremos ficar na superfície, Pai. Nós não queremos ficar nas beiradas, Senhor. Pai
amado, nós queremos ir no profundo, Pai. Senhor, nós queremos mergulhar, Pai amado. Nós queremos mergulhar, Senhor. Oh, aleluia. Não queremos somente a tua visão, mas nós queremos, Pai, ousadia, intrepidez, Pai querido, da tua parte, Pai amado, para viver, Pai amado, a tua visão, para andar, Senhor, de acordo com a tua visão. No nome de Jesus nós quebramos todas as amarras infernais, todas as cordas satânicas que tentam nos enlaçar, que tentam alinhar nossa vida, que tentam nos barrar, impedir que corramos de forma ousada e sobrenatural a carreira que nos está proposta em Ti, Pai. Senhor, nós sabemos, Pai amado, que é uma carreira sobrenatural. E Senhor, viver no sobrenatural, Pai amado, é viver acima da mediocridade, Senhor. É ir muito além daquilo que eu posso fazer, Pai. É fazer muito mais do que a capacidade que há em mim, Senhor. Porque não é a minha força, Pai, não é a minha suficiência, não é a minha capacidade, não é a minha inteligência humana, Pai, mas é o Teu poder, Senhor, é o Teu Espírito, Pai. Oh, Shamanayoso Konerebrecaso. Show. Oh, meu Rei, nós necessitamos de Ti, Senhor. Nós nos humilhamos na Tua presença, Pai. Nós nos humilhamos na Tua presença. E de forma confortável, Pai, nós abrimos as nossas bocas, reconhecendo, Pai amado, que a grandeza que existe em nossas vidas, Pai, foi o Senhor que deu. É o resultado da Tua habitação em nós, Pai. Não existe mérito humano, Pai. Não existe mérito humano. É o Teu Espírito, é a Tua unção, é a Tua graça, Pai. É a fé em Ti, a fé no Teu poder, Pai, que libera o extraordinário, que libera o sobrenatural, que faz com que eu venha romper, Pai amado, as amarras, as prisões. Oh, aleluia. Nós quebramos toda a influência do diabo, toda a prisão maligna, infernal, seja quebrada agora na autoridade do nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu declaro, Pai amado, sobre a vida de todos que estão aqui esta noite, cura, no nome de Jesus. Corpo são, mente sã, no nome de Jesus. Caroços sequem no nome de Jesus. Ossos sejam fortalecidos. Células cancerígenas morram, sejam destruídas na autoridade do nome de Jesus. Sistema nervoso central seja restaurado. Coluna, sinapses neurais sejam reconstruídas no nome de Jesus. No nome de Jesus.
Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é tremendo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. Oh, chamaste queixa. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Nando. Obrigado, Clênio. Aleluia. Querido, Deus é bom demais. Você concorda comigo? Que o Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Meus queridos, como nós dependemos de Deus. Amém? O Senhor, Ele tem nos chamado para viver uma vida na dependência total dEle. Esse é o estilo de vida que Deus, Ele idealizou para mim e para você, para cada um de nós. Amém? Nós temos que entender, de fato, que nós não podemos viver de forma autossuficiente. Amém? Eu e você, nós não temos condição de cumprir o propósito, a vontade e o chamado de Deus para as nossas vidas, na nossa própria força. Nós sempre vamos depender dEle. Nós temos que depender dEle. Nós temos que depender da pessoa do Espírito Santo que habita em nós. Eu digo que habita em nós porque eu acredito que todos que estão aqui esta noite são nascidos de novo. Amém? Todos já tiveram uma experiência real com Jesus, já o receberam como Senhor e Salvador da sua vida. E eu quero te dizer, meu amado, que esta é a porta, como o mestre mesmo falou, nos ensinou, nos instruiu, que Ele era a porta. Esta é a porta para o sobrenatural. Esta é a porta para acessarmos o extraordinário. Amém? Cristo, Ele deve ser o centro da minha vida e da tua vida. Nós temos que viver em prol dEle. Amém? O resultado da graça na minha vida e na tua vida deve ser esta: uma vida separada para o propósito de Deus. E eu quero te dizer que os planos de Deus em relação à minha vida e à tua vida são planos maravilhosos, planos extraordinários, planos espetaculares. Você concorda comigo? Oh, aleluia. O Senhor, Ele planejou algo belo, algo sobrenatural, algo tremendo para ser usufruído por mim e por você. Aleluia. E não tem como acessarmos isso se não for pela sua vontade. Amém? Não tem como acessarmos isso se não formos na dependência dEle, na dependência do seu Espírito. E eu gostaria de falar um pouco esta noite a respeito da graça de Deus. Queridos, na verdade esse é um assunto que não se esgota nunca. Quantos concordam comigo? Amém? Deus, Ele é um Deus gracioso, que de forma graciosa me alcançou e te alcançou. Eu tenho uma frase que descreve a graça de Deus, que é algo que Deus tratou comigo, no meu coração, de forma profunda, e isso tem sido de fato rema na minha vida. Eu digo que a graça de Deus é a suficiência de Deus em nós, que somos falhos, que somos fracos. Amém? Nos capacitando a viver o extraordinário, o sobrenatural,
a viver aquilo que Deus idealizou para cada um de nós. Então, a graça de Deus é a ação de Deus em relação à minha vida, que estava destruída, separada, desconectada dele, amém? Me alcançando, me trazendo de volta ao lar celestial e me dando acesso a uma gama de ferramentas e possibilidades divinas. Porque aquilo que nós não podíamos, quando fomos alcançados pela graça de Deus, nós passamos a poder. Amém? Queridos, na verdade, a primeira expressão da graça de Deus na minha vida e na tua vida é a salvação. Porque eu fui alcançado pela graça, eu recebi, e você recebeu, uma nova natureza em Cristo Jesus. Nós fomos salvos. E porque nós somos salvos, nós temos a vida e a natureza de Deus em nós. Amém. Glória a Deus. Nós temos a vida dele. Amém? Hoje, o Espírito ele já não atua mais como ele atuava no Antigo Testamento, em relação aos homens, que ele vinha sobre os homens e os capacitava por um momento para fazer algo específico em um tempo específico, depois ele se retirava. Amém? Hoje não, hoje ele habita de forma permanente na minha vida e na tua vida. Hoje eu e você, nós temos que entender, queridos, que nós somos a tenda da aliança, nós somos o tabernáculo de Deus, nós somos o templo, e a Shekinah de Deus, ela está de forma permanente na minha vida e na tua vida. A presença de Deus está comigo, está com você. Para onde nós vamos, para onde nós formos, nós levamos essa presença. E amados, nós carregamos uma grande responsabilidade de manifestar e revelar aquilo que Ele é. E nós não temos que nos esforçar para fazer isso. Nós temos simplesmente que viver os princípios e os preceitos que Deus estabeleceu para mim e para você, que Ele deixou escrito na sua palavra, nas Escrituras. Ontem nós saímos, a igreja saiu para evangelizar aqui no bairro, no Luciano Cavalcante. Interessante, queridos, que como nós temos a capacidade dada por Deus de influenciar, de manifestar a vida de Deus. A Antônia estava comigo, a Catarina tinha ficado com a Camila, entrou em uma casa, ficaram pregando lá para uma senhorinha, e eu e a Antônia e o Nando, nós estávamos passando em frente a um salão e a senhora chamou a gente, que nós tínhamos entrado no evangelismo passado, e ela nos chamou e disse assim: ei, vem cá, com alegria. Ela disse assim: que bom que vocês estão por aqui, pastor, eu estou admirada com aquele outro evangelismo que vocês entraram naquela casa lá. Foi eu, Nando e o Wesley. E ela dizendo: meu esposo recebeu vocês oraram por ele pediu para vocês sentarem, ele ficou ouvindo vocês horas, e aquele homem, ele é ateu. Mas sabe o que é isso, querido? Isso não é filosofia, não é persuasão humana, não é oratória. Sabe o que é isso? É a vida de Deus em nós, fluindo através de nós, afetando aqueles que estão ao nosso redor. Querida, a expressão dessa vida
é o amor. Quando você sai e nós saímos, nós não ganhamos, nós não somos forçados para sair, nós não ganhamos nada para sair, nós simplesmente saímos porque nós sabemos que é a nossa responsabilidade. Nós, como igreja de Cristo, nós somos o sal e nós somos luz, nós temos que ser um referencial, nós temos que salvar este mundo, nós temos que afetar as vidas que estão ao nosso redor. E nós fazemos isso vivendo as Escrituras. E nós não temos que sequer que se esforçar. Ninguém se esforçou. Eu, Wesley, o Nando, nós entramos lá, ficamos batendo papo com ele, oramos por ele, ele deixou a gente orar, falamos, fizemos ele fazer a oração do pecador, ele orou aceitando Jesus, não foi? Queridos, de forma espontânea, nós não se esforçamos para fazer isso. Nós saímos o quê? Pregando, assim diz o Senhor? Não, nós saímos tocando as pessoas no meio da rua, abraçando as pessoas, orando pelas pessoas nas praças, como nós fizemos ontem. A senhora, pastor, leve o meu nome para orar as minhas costas, eu estou com muita dor nas costas, e por que levar o seu nome? Nós vamos orar agora. Como é que Deus se manifesta, querido? Através da minha vida e da tua vida. É quando nós saímos, é quando nós abrimos a nossa boca. Amém? E quando você está cheio desta vida, quando essa graça está transbordando em você, não tem como as pessoas que estão ao teu redor não serem afetadas. Você sempre vai ter uma palavra para dizer para alguém, quando você está cheio de Deus. Agora, algo que eu tenho aprendido a respeito da graça, é que a graça, ela está disponível a todos os homens, mas só que todos os homens não conseguem receber a graça de forma automática. A graça, ela tem que ser acessada. Sim ou não? Você concorda comigo? Se a graça, ela se manifestasse e alcançasse todos os homens, todos eram automaticamente salvos. Você concorda comigo? A graça, ela está disponível a todos, mas ela tem que ser acessada. Amém? E a graça, ela é acessada através da fé. E amados, uma definição simples de fé, uma definição simples de fé é simplesmente obedecer a Deus em tudo. Isso é fé. Não precisa você dar definições difíceis. O que é fé? Forma simples, frase simples: obediência. Fé é obedecer. O que é que evidencia que eu estou crendo? Eu vou sair na rua, a pessoa pede oração, o que é que eu faço? Eu imponho as mãos e oro. Eu oro por quê? Porque eu estou sentindo a presença de Deus? Não, eu oro independente de eu sentir ou não, independente de eu ter vontade de orar ou não. Eu oro simplesmente porque eu sei que Deus habita em mim. Eu estou convicto disso, eu tenho convicção, tenho certeza. E porque eu sei que Ele habita em mim, e eu sei que Ele não mente, que Ele diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão sarados, eu simplesmente vou esticar minha mão, vou impor as mãos, eu vou orar, e eu creio que o poder de Deus vai fluir de mim para aquela pessoa, através da imposição de mãos. Amém? Então, queridos, nós temos que entender que a graça, ela nos coloca em meio a possibilidades divinas. A graça, ela me coloca e te coloca em meio a acessarmos coisas extraordinárias e sobrenaturais. Eu gostaria que você abrisse lá em 2 Pedro, no capítulo 1. A partir do verso 13.
Eu gosto muito desse texto, querido. Então a graça, ela nos faz acessar uma gama de possibilidades, de ferramentas celestiais e sobrenaturais, que vão nos capacitar e nos empoderar para fazermos o extraordinário e o sobrenatural, para vivermos aquilo que Deus sonhou, idealizou para a minha vida e para a tua vida. Então esse texto ele está falando inteiramente de mim, de você. Ele diz assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então ele fala que pelo seu divino poder nos foi doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Nos foi doado pelo seu divino poder. Por que isso nos foi doado? Porque nós conseguimos acessar pela fé a graça de Deus. Nós reconhecemos aquilo que Jesus fez por cada um de nós, aquilo que nós não poderíamos fazer. Amém? Não é o meu esforço que vai fazer com que eu e você acesse a vida eterna. Não foi o que eu fiz, mas foi de fato aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. O alto preço que Ele pagou por mim e por você. Amém? Ele pagou um preço que seria impossível ser pago por mim e por você. Não tinha como eu e você pagarmos esse preço. Ele é o Cordeiro de Deus, imaculado, sem mancha, sem ruga, que se entregou como o meu substituto e o teu substituto. Nós estávamos fadados, condenados à morte, cada um de nós. Mas Jesus, Ele se entregou inteiramente por mim e por você. Nos substituiu no Calvário, tomando a pena, o escrito de dívida que havia contra a minha vida e contra a tua vida. Veio sobre Ele no Calvário. Em contrapartida, Ele nos deu a vida eterna, porque nós reconhecemos e aceitamos aquilo que Ele fez por nós, e recebemos aquilo que Ele tinha reservado para a minha vida e para a tua vida, que era a vida dele, a vida eterna. E é exatamente isso que Pedro está falando aqui. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí no verso 4 ele continua e diz assim: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Olha só que coisa tremenda, querido. Nós vimos aqui que a primeira expressão da graça de Deus na minha vida e na tua vida é a salvação. Eu e você, nós fomos salvos por causa da graça. Amém? Por causa da graça. E eu costumo dizer que a graça ela está totalmente ligada à eleição. E quando eu falo de eleição, não estou dizendo que apenas uns são eleitos e outros são reprovados ou condenados à danação eterna. Quando eu falo de eleição, é que Deus elegeu o homem. Deus, Ele criou o homem. Deus, Ele criou um homem, Adão. E o potencial de toda a humanidade, todos os homens estavam contidos em Adão. Você concorda comigo? Sim ou não? Todos os homens, eles estavam aonde? Em Adão. O homem e a mulher, eles estavam aonde? Em Adão. Quem era o eleito, o escolhido de Deus, aquele que foi feito por Deus? Adão. Da onde saiu toda a humanidade? De Adão. A Bíblia fala isso. Então eu costumo dizer que a graça ela está ligada à eleição.
Por que Deus ele me trouxe de volta, ele te trouxe de volta? Porque ele havia, antes da criação do mundo, decidido que seria assim. Ele criaria o homem, e o homem viveria eternamente na presença de Deus. O homem transgrediu, pecou, cometeu alta traição, se separou, mas antes de Deus criar o homem, havia um plano para trazer o homem de volta. Eu costumo explicar isso de forma simples, da seguinte forma: um inventor, quando ele cria algo, eu vou te dizer, o inventor desse ar-condicionado, o cara que criou o ar-condicionado, ele conhece aquilo que ele criou muito bem, sim ou não? Ele conhece cada componente, ele conhece cada peça. E aquele que criou tem a capacidade de consertar a sua criação, sim ou não? De uma forma bem simples. Amém? Então a graça é a eleição da escolha de Deus que me alcançou e te alcançou. Aleluia. O homem transgrediu, o homem foi separado, desconectado da fonte da vida. Mas Deus, ele tinha o plano para trazer de volta aquele que ele amava. A Bíblia fala que o Cordeiro de Deus, o sangue do Cordeiro de Deus é conhecido antes da criação do mundo. Antes mesmo de Deus criar o homem, ele já havia criado uma forma de trazer o homem de volta, se ele viesse a transgredir. Aleluia. Amém. E de fato, ele se entregou por mim e por você. E ele apresentou para cada um de nós uma gama de possibilidades. Então mesmo Deus que me alcançou e te alcançou, o mesmo Deus que nos fortaleceu de forma sobrenatural, que decidiu que em nós faria morada, que nos deu tudo que nós precisamos no que diz respeito à vida e à piedade, é o mesmo Deus que deixou para mim e para você promessas extraordinárias, sobrenaturais, princípios que podem ser acessados por mim e por você. Não é isso que ele fala aqui? Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis o quê? Participantes da natureza divina. Queridos, não basta somente eu e você ter a vida de Deus, nós temos que entender aquilo que nós temos. Nós temos que saber quem nós somos. Amém? Todo homem que nasceu de novo, ele tem a natureza de Deus. Mas por que que muitos estão presos? Por que que muitos estão atolados no pecado? Porque eles de fato não se conhecem. Eles não sabem aquilo que eles são. Eles não sabem aquilo que eles têm. Ou se sabem, não têm disposição de viver aquilo que tem recebido da parte de Deus. E é isso que Pedro está falando aqui. Ele diz que ele foi aquele que nos deu todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Uma gama de ferramentas sobrenaturais que eu e você podemos acessar, que vai nos levar a um nível de vida extraordinário em Deus. Mas ele fala das promessas extraordinárias, que por meio das quais eu e você nós vamos ser o quê? Participantes da natureza divina. Deixa eu te fazer uma pergunta: a natureza divina, ela é uma realidade em mim e em você? Sim. A partir do momento em que você nasce de novo, é uma realidade. O teu espírito, ele foi recriado. O Espírito de Deus mora, habita de forma permanente em você. Mas não basta somente ser.
nós temos que saber entender e viver. Nós temos que decidir viver esta realidade. E é exatamente o que ele começa a falar aqui. O fato de nós nos associarmos à natureza dele, através do acesso, pelo conhecimento completo dele, através das suas promessas, e ele se revela através das suas promessas. Isso vai fazer com que eu e você venha se livrar, a segunda parte do versículo 5, do versículo 4, se livrar da corrupção das paixões que há no mundo. Amém? Aí ele diz: por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência. Olha só o que é que ele diz. Ele começa a falar a respeito de prática aqui. Ele primeiro faz um escopo inicial, mostrando aquilo que nós somos. Ele diz que nós recebemos tudo que necessitamos e que precisamos para viver o estilo de vida que Deus idealizou e preparou para cada um de nós. Depois ele diz que é necessário conhecermos as promessas para usufruirmos desta realidade, que é a vida de Deus. E depois ele começa a falar a respeito de prática, de se livrar das paixões que há no mundo. É um processo na minha vida e na tua vida. Tanto, queridos, que nós destacamos duas verdades no que diz respeito ao Evangelho de Cristo e às suas promessas: a verdade legal e a verdade vital. A verdade legal é tudo aquilo que nós somos, que nós recebemos através do novo nascimento. Eu sou curado, eu sou suprido, eu sou sarado, eu tenho direito a ter e viver de forma longa sobre a terra, longevidade de dias. Tudo isso são promessas, que o cristão ele pode ver essa realidade. Agora, quantos de nós tem vivido esta realidade de fato? Paulo, por exemplo, ele fala em relação àqueles que não discerniram o corpo, dando a instrução a respeito da Santa Ceia. Ele diz que dentro da igreja de Corinto, ele dando exemplo aos coríntios, ele diz: olha, é por isso que muitos de vós são fracos, muitos outros estão doentes, e não são poucos os que já dormem. Ou seja, o que é que você entende por dormir? Morreram. Morreram de que forma? A vontade de Deus? Não, queridos, eles tiveram a vida interrompida, eles tiveram a vida ceifada antes do tempo, eles morreram antes do tempo. E Paulo ele explica por quê? Por quê? Porque não discerniram o corpo. Não discernir o corpo. Discernir o corpo é você discernir quem você é você discernir a sua posição, meu amado. Qual foi a pergunta que Deus fez para Adão quando ele transgrediu? A Bíblia fala que Deus ele veio para ter relacionamento com o homem escutou a voz de Deus, teve medo, porque ele estava nu, ele se envergonhou, ele se escondeu, e Deus vai e diz assim: Adão, onde você está? Aonde você está, Adão? Como eu estava falando desse versículo ontem para os casais no MMI, eu fiz a pergunta que eu já falei aqui muitas vezes a respeito disso aqui na igreja. Eu te pergunto, Deus ele fez essa pergunta por causa dele, Deus, ou por causa de Adão? Certamente que foi por causa de Adão. Amém? Porque, meu querido, o passo para a transformação é o reconhecimento do erro, do pecado. Se você não reconhece o erro, o pecado, na sua vida não tem como você mudar daquilo. Você sempre vai buscar desculpas. Se você é daqueles que sempre procura
sempre procura se justificar dos seus erros, você vai estar na categoria de Saul. Saul, ele sempre buscava se justificar, ele sempre tinha uma explicação para o seu erro. Queridos, nós não podemos explicar aquilo que não pode ser explicado. Amém? Quando eu costumo dizer o seguinte: quando Deus ele olha para mim e para você, Ele não vê fraqueza, Ele não vê a fraqueza humana. Por que Deus ele vai me cobrar e Ele vai te cobrar? Ele nos explica isso nas Escrituras, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E meu querido, eu quero te dizer, talvez você não saiba disso, mas você recebeu muito. Eu e você, nós recebemos muito. Nós somos indesculpáveis diante de Deus. Amém? O Senhor ele não vai aceitar a minha justificativa e a tua justificativa. Quando Deus ele olha para mim, Ele olha para você, Deus ele não vê a fraqueza humana. Quando Deus ele olha para mim e Ele olha para você, Ele vê a capacitação divina, aquilo que Ele colocou dentro de nós. Você lembra dos homens, dos talentos, quando eles foram prestar contas diante do Senhor? A justificativa daquele último homem, que não dobrou pelo menos o seu talento, que ele quis devolver, simplesmente ele teve medo e se escondeu, e ele quis simplesmente devolver aquilo que o Senhor tinha confiado a ele. Deus disse assim: olha, as tuas palavras simplesmente serviram para te condenar, não te justificou em nada, porque ele diz: eu sei que o Senhor é um Senhor severo, que cobra. Por causa disso eu tive medo e escondi. Mas o Senhor não havia dado a capacidade àquele homem para ele multiplicar. Além disso, Deus disse para ele: olha, por que pelo menos tu não deu para os banqueiros? Amém? A Bíblia fala que foi distribuído segundo a capacidade de cada um. Quem é que deu a capacidade? O próprio Deus. Meu amado, naquele dia eu e você, nós não vamos poder abrir a nossa boca diante do Senhor e dizer: olha Senhor, eu nunca falei do teu evangelho, eu não ganhei ninguém para ti, eu não orei por ninguém, eu não visitei ninguém, eu não fortaleci ninguém, eu não investi meus bens na tua obra, nunca. Amém? Aleluia. Cada um de nós somos indesculpáveis. Cada um de nós é indesculpável diante de Deus, porque muito foi dado para nós, através daquilo que Jesus fez no Calvário. Ele diz, por isso, novamente o 5, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Olha só, verso 8: porque estas coisas existindo em vós, e em vós o que? Aumentando. Nós temos que multiplicar aquilo que nós temos recebido de Deus. Nós temos que multiplicar, nós temos que desenvolver. Como é que nós multiplicamos, querido? Como é que nós aumentamos? Vivendo, praticando. Amém? Você está vendo que aqui ele está falando a respeito da manifestação da vida de Deus, a vida de Deus operando em mim e através de mim. Ele diz que coisas têm que ser agregadas, associadas à minha fé, e ele está falando a respeito de prática. Ele fala de temperança, perseverança, domínio próprio, piedade. O que é uma vida piedosa? É uma vida rendida.
diante da natureza de Deus, diante da vida de Deus, é ser conduzido, guiado por esta vida, manifestar essa vida através de nós. Amém? Essas coisas, elas não bastam, somente essas coisas estão na minha vida e na tua vida, mas elas têm que aumentar. Porque essas coisas existindo em vós aumentando, fazem com que não sejais o quê? Inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma cobrança é feita a mim e a você. Queridos, depois que nós conhecemos, nós vamos ser cobrados segundo o conhecimento que nós temos. É o que eu estou falando desde o início. A quem muito é dado, muito será cobrado. Como é que eu e você não vamos ser infrutíferos, nem inativos, vivendo esta realidade, manifestando esta vida? Amém? Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, ele é o quê? Cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Meu amado, eu acho muito interessante essa colocação de Pedro. Ele diz que aquele que não vive esta realidade, e eu quero que você entenda que aqui ele não está falando de gentil, ele não está falando de ímpio, ele está falando de cristão. Ele está dizendo que o cristão que não vive essa realidade, ou não tem esse estilo de vida, ele é cego. Mas o interessante é que ele fala aqui de uma categoria de cego diferente. Ele fala de um cego que vê. Sim ou não? Está escrito no seu texto igual ao meu? Ele está dizendo que aqueles que não vivem, não praticam isso, está cego. Mas ele vê. Ele vê o quê? Apenas aquilo que está perto. Ele está falando de uma visão limitada. Ele está falando de uma visão humana natural. Ele está falando, sabe de quê? De um estilo de vida carnal, natural. Um estilo de vida humano. Ele vai viver apenas por aquilo que ele consegue ver, por apenas aquilo que ele consegue sentir, tocar. Agora, meu amado, aquele que pratica essa realidade, aquele que vive essas verdades, aquele que vive a vida de Deus e manifesta a vida de Deus, ele vê o extraordinário, ele vê o sobrenatural, ele vê como Deus vê, ele considera como Deus considera. O julgamento dele não será um julgamento natural. O julgamento dele será um julgamento espiritual. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, falando do homem que é guiado pelo Espírito, né? Ele fala no capítulo 2 que o Espírito é aquele que sonda as profundezas de Deus, e esse Espírito habita em nós. E ele falando do homem espiritual, ele diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Sim ou não? A Bíblia diz que o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Por quê? Porque ele tem a mente de Cristo. Diga, ele tem a mente de Cristo. Ele considera, ele vê como Cristo vê e considera, porque ele age como Cristo. Ele não somente tem a natureza de Cristo, ele não somente tem a vida de Deus nele, mas ele anda e ele faz todas as coisas de acordo com esta vida, porque ele age dessa forma. Ele nunca se coloca na posição de juízo, de ser julgado. Amém? Ele não vai ser julgado. Satanás não vai poder acusá-lo. Satanás não vai poder condená-lo. Por quê? Porque ele não se coloca na posição de juízo. Por quê? Porque ele está andando como Cristo. Você lembra aquilo que Jesus falou para o diabo? Ele disse assim: olha, tu não pode tocar na minha vida porque tu não tem nada em mim. Tu não tem nada em mim. Não existe treva nenhuma na minha vida. Queridos, essa mesma verdade que Pedro, ele está falando aqui.
Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo o sol que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. O interessante é que quando nós não praticamos, nós esquecemos. Nós podemos ver essa verdade bíblica repetida em vários textos. Nós podemos ver, por exemplo, lá em Hebreus no capítulo 5, Paulo falando, ele diz assim: é necessário que alguém vos ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. Por quê? Porque eles não praticaram, eles não viveram, eles não desenvolveram. Paulo disse: olha, vocês eram para ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Eu chego aqui e eu estou totalmente decepcionado. Sabe por quê? Porque eu estou vendo um monte de criança que são necessitados, que só suportam leite. Vocês estão se alimentando de leite hoje, nesse tempo, porque vocês não cresceram. Na verdade, eu teria que ensinar tudo de novo, aquilo que eu já ensinei um dia para vocês. Por quê? Porque vocês esqueceram. Por que esqueceram? Porque não praticaram. É exatamente o que Pedro está falando aqui. Nós vemos novamente Tiago falando a mesma verdade. Aquele que atenta na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas um operoso praticante, esse vai ser bem-aventurado em tudo aquilo que realizar. Ele vai ser bem-aventurado. Sede, pois, ouvintes da palavra. Sede, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a si mesmo. Pois se alguém é apenas ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que se contempla no espelho, se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Ele o quê? Diga: se esquece. Ele o quê, irmãos? De como era a sua aparência. E ele usa um paralelo tremendo. Ele diz: você vai diante do espelho para quê? Para ver a sua imagem e colocar em ordem aquilo que está em desordem, sim ou não? Você vai para frente do espelho para pentear o cabelo, para pôr uma maquiagem, as mulheres, né? E você põe em ordem aquilo que está em desordem. Mas Paulo diz que aquele que é simplesmente um ouvinte negligente, ele não é um operoso praticante, ele é semelhante a um homem que vai diante do espelho, contempla a sua imagem, ele vê tudo que está fora de ordem, desorganizado, ele se retira, ele não faz nada com aquilo que ele está vendo, ele se retira, e qual é o passo seguinte, depois que ele se retira, e ele não age? Ele se esquece. Diga: ele se esquece. Fale mais uma vez: ele se esquece. É exatamente o que ele está falando aqui, vendo só o que está perto, esquecido do básico. O que é o básico no cristianismo, meu querido? A purificação dos seus pecados de outrora. Até o básico ele se esquece. Nós estamos falando aqui do acesso inicial à salvação. Acessar a vida eterna é através de quê? Da graça. O que a graça é? O perdão incondicional de todos os meus pecados, de tudo aquilo que eu fiz. Mas porque os meus pecados foram perdoados, eu posso viver de qualquer maneira? Não. Eu tenho que viver de acordo com esta vida. Eu tenho que ser impulsionado por esta vida. Eu tenho que manifestar esta vida. Eu tenho que agregar coisas à minha vida. Amém? Eu tenho que conhecer as suas promessas. Porque quanto mais eu conheço as suas promessas, mais eu me pareço com Ele. Sim ou não? Porque Ele já está em nós. A natureza dele já é uma realidade em mim, mas o conhecimento vai fazer com que esta natureza, ela seja manifesta no meu caminhar, na minha vida, através de mim. Verso 10, por isso, irmãos, procurai com diligência. Olha só o que ele diz: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar o que? A vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. O que é que você entende como um texto como esse? Ele está falando, querido, aqui nesse texto, a respeito de prática constante.
eu tenho que praticar constantemente isso. Eu tenho que viver essa realidade em todo o tempo. Não é isso que ele diz? Procurai com diligência. Ele está falando, quando nós falamos de diligência aqui, você tem que entender que ele está falando de zelo. Cada vez maior, confirmar. Eu tenho que confirmar o quê? A minha vocação e eleição. Porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo. Está falando a respeito de vivermos, manifestarmos a vida de Deus através de nós. Aleluia. Amém? Não basta somente conhecermos, não basta somente, queridos, termos informações na nossa cabeça. Nós temos que viver as promessas. Nós temos que nos encher dessa palavra e decidir no coração praticar esta palavra. Praticar o quê? Apenas aquilo que me agrada? Não, eu tenho que praticar tudo. Eu tenho que viver tudo. Glória a Deus. Eu sei que você foi abençoado com essa palavra. Como eu falei no início, muito mais importante do que simplesmente ouvir uma mensagem como essa, querido, é você ter disposição de praticar e viver. Viva a verdade de Deus. Deixe Deus se manifestar através da sua vida. Influencie pessoas através das Escrituras. Pratique a palavra e Deus operará o extraordinário e o sobrenatural através da tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Vem nos visitar aqui na comunidade cristã Dunamis. Amém? Aqui é um lugar de paz, de alegria, aqui na Avenida Coronel Miguel Dias, 1404. Todos os domingos nós estamos aqui a partir das 18h30. Amém? Então vem e seja abençoado. Nos siga nas redes sociais também. E Deus te abençoe, em nome de Jesus.